pelo sinal da Santa Cruz do Senhor, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, celebramos hoje, 1º de janeiro, a 8ª do Santo Natal. Foi nesse dia, de acordo com a lei mosaica, que Jesus foi circuncidado por São José. Com algumas testemunhas, o pai do menino, no 8º dia de nascimento, fazia a circuncisão, cortando o prepúcio do menino. Era um hábito comum no Oriente e que foi tomado por Nosso Senhor como símbolo da identificação com a aliança dele estabelecida com Moisés. Antes de tudo, eu quero fazer um pequeno comentário. Me parece que devo, a respeito do estado do Brasil. A gente vê o esforço do presidente que nos governou os últimos 4 anos para organizar o Brasil, disciplinar a vida brasileira, desenvolver o Brasil, estabelecer a justiça, cortar as desordens, os roubos, etc. Foi um trabalho imenso, profícuo, muito proveitoso, e ao lado desse todo o trabalho que ele fez, do qual nós somos gratos diante de Deus, ele também conseguiu disseminar no Brasil um despertar de um sentimento pátrio que estava esmorecido, estava resfriado. Um amor à pátria brasileira que Deus nos deu, aos seus símbolos, a bandeira, o hino nacional, etc. E conseguiu despertar no coração dos bons brasileiros um amor verdadeiro à pátria, um sentimento de luta pelo bem dela, de combate ao que a prejudicava. Vim do Brasil já de vários anos, envenenado cada vez mais pelo comunismo. Eles criaram mentiras, como sempre fazem, porque o comunismo é filho do demônio, que é o pai da mentira, como Jesus diz. Disseminaram ideias absurdas. Por exemplo, quem é da esquerda é um inteligente, é um preparado, é um progressista, quando na verdade o esquerdismo escraviza as pessoas. Me lembro muito bem dos meus tempos de estudante de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal, lá em Salvador, como esse sentimento ia se espalhando. Havia um ou outro comunista já ali colocado, e não só lá, mas eles colocavam nas várias unidades da universidade, eu lembro bem de um, que era estudante de engenharia, e nunca passava de ano, nunca saía da faculdade
ele era encarregado pelo comunismo de envenenar o povo, envenenar os estudantes. Então, me lembro de pessoas boas, direitas, famílias católicas, que se deixavam levar por essas ideias. Me lembro muito bem uma ocasião em que eu estava passando e um colega meu, de família distinta de Salvador, falando todo garboso, antes de eu passar para a esquerda, quando eu não era da esquerda, como se fosse uma felicidade. A esquerda é amaldiçoada por Jesus. Está lá no Evangelho, quando nosso Senhor diz que no fim do mundo, os bons e maus serão julgados juntos no grande julgamento final. Os bons ficarão à direita, os maus ficarão à esquerda. É um simbolismo tanto antigo, e isso se repetiu ao longo da história. Na Revolução Francesa, por exemplo, na Assembleia Esquerdista, na Assembleia Revolucionária, ficavam os revolucionários à esquerda. E um dos benefícios que o presidente fez nesse despertar de um Brasil renovado foi mostrar à vista que a maior parte do brasileiro é da direita, é conservador. A maior parte, a grande maioria. Isso fez com que a esquerda fosse sendo pouco a pouco recuada, empurrada para segundo plano. Mas eles, com muito dinheiro que tem no mundo disposto para dominar o mundo todo, eles não descansaram. Eles não descansaram. E aí, o comportamento deles é um comportamento, como dizia um dos chefes do comunismo, era o de considerar bom aquilo que serve para nossos partidos, nossa política comunista. Mal é aquilo que vai contra. Pronto. Não olha o que é bom em si mesmo e reparar que é bom, mas olha esse lado ideológico. E assim começaram a fazer todo um trabalho mal, absurdo, esse trabalho absurdo, depois que nos governos comunistas anteriores já se tinha envenenado parcelas importantes da administração nacional, estadual, etc. E assim nós temos hoje os juízes mais importantes da nação, os supremos juízes, chamados ministros do Supremo Tribunal, quase todos comunistas. E fizeram todo um trabalho para retomar o poder da mão da direita, com o presidente Bolsonaro, derrubá-lo. Aí não havia nada que não fosse bom fazer, se atrapalhasse e prejudicasse os bons. Durante os 4 anos de governo do presidente Bolsonaro, ele não pôde fazer muita coisa porque eles não deixaram. Eles atrapalharam o quanto puderam. E até inventarem alterações sem respeitar as leis brasileiras e tirar da prisão um grande ladrão comunista
para fazer com que ele se tornasse presidente. O objetivo era esse. Se tornar presidente, tomar conta do Brasil e escravizar o Brasil. Para isso, não faltava ajuda das grandes nações comunistas como a China, com dinheiro para essa gente. E assim, eles chegaram ao ponto de falsificar as eleições, falsificar vergonhosamente as eleições, para que parecesse que quem venceu foi o candidato esquerdista que eles colocaram. Quando não é verdade. Quem teve a maioria dos votos foi o presidente, que se candidatou de novo. Mas ele não conseguiu. A contagem deu toda trocada. Eu tenho exemplo aqui em casa, de irmão nosso, que votou aqui pertinho de casa, e a gente descobriu depois que o voto dele está numa urna lá em Salvador. E ele votou para Bolsonaro e o voto dele falso nessa urna lá está para Lula. Isso foi feito milhares e milhares e milhares de vezes. O presidente tentou retomar as coisas e, coitado, confiou nas Forças Armadas. Não é difícil a gente observar na história do governo desse presidente passado, que deixou agora, como no começo do governo dele, ele fazia elogios rasgados às Forças Armadas. Devagarinho ele foi moderando as palavras. E mesmo fazendo muitas modificações, tirando muitos generais comunistas de altos poderes que tinham, enganando, ele não conseguiu formar um corpo de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica capaz de apoiá-lo plenamente. E então a gente conclui, com muita tristeza, pelo que está aí, que as Forças Armadas traíram o presidente. Por causa do grande número de chefes maiores de esquerda, envenenados, porque já antes, durante o governo desse mesmo monstro, que agora se aposta como presidente, já havia alto membro das Forças Armadas trabalhando dentro de sua arma, Exército, Marinha, Aeronáutica, para envenenar. Eis aí, estamos então começando o ano com uma tristeza tão grande que dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Mas temos um outro lado para nós. Recordar que acima de tudo está Deus. E que Deus podia truncar tudo isso
Como pode? E por que Deus, pelo menos até agora, não truncou? Por que Nossa Senhora até agora não truncou? E aí eu acho que está na hora de nós procurarmos examinar a nossa própria consciência para ver o grau de responsabilidade que temos. Porque é verdade que nós rezamos, é verdade. Mas rezamos bem? Rezamos bastante? É verdade que nos sentimos inclinados a fazer uma que outra penitência, mas em que quantidade? Ou melhor, em que frieza? Então, diante desse quadro terrível, que não sabemos em que caminhará, não conhecemos o futuro, fica a nossa obrigação. Meia-noite, quando começou o ano novo, a nossa pequena comunidade se reuniu diante do Santíssimo Sacramento para rezar o rosário pelo Brasil. E rezamos o rosário, cantamos a ladainha de Nossa Senhora e recebemos a bênção do Santíssimo Sacramento. Quando terminou tudo, era 1h30 do ano novo. Uma coisinha pequena, entre tantas que precisamos fazer. Uma palavrinha sobre o dia de hoje. Contemplemos Belém, com Jesus nascido, deitadinho num coxo, onde os animais comiam capim. Um coxo que São José limpou, quanto pôde, coitado, o sofrimento dele, de querer proporcionar outro ambiente para sua virginal esposa e para aquele menino que era o próprio Deus feito homem para nos salvar. Contemplemos um pouco cada uma das figuras daquela noite. Primeiro contemplemos Deus Pai. Deus Pai que olha para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feita homem, deitado num coxo de bicho. Mas, com que amor Deus Pai não olha, Ele que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, para a segunda, que é o Verbo de Deus eterno. Com que amor? A gente pode lembrar daquele texto bíblico: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A outra figura que nós contemplamos é o próprio Jesus, feito menino, criancinha,
Ele, que é a sabedoria eterna de Deus, estava ali como um menininho que não sabe falar. Enroladinho em panos pobres, que sua mãe cuidadosamente trouxe de Nazaré para aquele momento. Está ali o Rei do céu e da terra, o Rei do céu e da terra está ali, inerme, tornado incapaz por nosso amor. Depois contemplamos a terceira figura, a Santíssima Virgem Maria. Aquela que compreendia como ninguém o que estava acontecendo. Nenhum anjo, ninguém foi iluminado a entender de maneira tão perfeita e profunda o mistério da encarnação como a Virgem Maria. E ela adorava o seu filho, vai lembrar uma poesia europeia bonita. Dis-moi, ô Vierge Marie, avec quel amour, quel feu, tu contemplais l'âme ravie, Jésus, ton Fils et mon Dieu. Me diga, me conte, Virgem Maria, com que amor, com que ardor vós contempláveis com a alma arrebatada a Jesus, vosso Filho, nosso Deus. Après l'avoir fait sans souffrance, depois de o ter dado à luz sem nenhum sofrimento, milagrosamente, como o vidro passa pela vidraça, o primeiro soin que tu pris, o primeiro cuidado que a senhora tomou, seu filho adorer son fils, foi de adorar vosso Filho, vosso Deus. E vós o envolvestes de um pobre pano descolorido, e vós o abertastes no vosso peito. Com que amor! Amor de filha, a mais elevada de todas as criaturas, amor de mãe, que mistura. Lá estava ali a mãe do bom conselho, a sede da sabedoria, a causa de nossa alegria, para nos ensinar, para nos guiar. E a outra pessoa era São José, homem prudente, que sabia aparecer na hora que precisava e sabia se afastar da hora que convinha. É tão interessante a pessoa prudente e discreta. É tão interessante. Fico me lembrando de uma pessoa assim, discreta, não como São José, evidentemente, que é o maior de todos os santos, com certeza, depois de Nossa Senhora. Fico me lembrando, às vezes observo o comportamento dessa pessoa
como ela sabe dosar a diferença dos momentos em que convém estar presente, atuante, ou convém reservar-se discretamente. Como isso é elevador, é educativo para nós. Uma pessoa dessa não se envolve na vida de ninguém. Não fala de ninguém. Vem o edito de César Augusto para recenseamento. José é obediente, vai recensear. Tem que ser em Belém, é o jeito. Viagem pesada, estrada ruim, 150 quilômetros de Belém de Nazaré até Belém, mas vai. E agora a grande preocupação, Nossa Senhora grávida no 9º mês, como conduzi-la em estradas ruins, sem um veículo confortável, como conduzi-la, com que cuidado São José não deve ter arreado o seu animal, a Nossa Senhora ia montada, enquanto ele ia puxando o animal devagar, com cuidado com ela. E vai procurar um lugar adequado. Porém, é aquele homem discreto, que sabe aparecer onde convém e sabe reservar-se quando convém. Não pesa a ninguém uma pessoa dessa, quanto possível ela faz para não pesar ninguém. Está pensando nos outros. Eu. Eu está por último. As outras figuras que a gente deve contemplar nessa noite são os anjos. Pode-se imaginar o espanto dos anjos do céu, vendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade rebaixada daquele jeito. Pode-se pensar, não é? Na humildade perfeita daquele menino que, como homem, já nasce santíssimo. Já nasce santíssimo. Depois os pastores, que têm o privilégio de serem comunicados a respeito. Eu vos dou uma grande notícia. Hoje em Belém nasceu para vós e todo o povo o Salvador, que é o Messias e o Senhor. Isso aí, meus irmãos, neste dia 1º do ano, Nosso Senhor nos abre essas maravilhas, nos convidando a participar desse banquete da graça, desse banquete da fé, nos elevando, nos convidando à graça. Olhem, por exemplo, quando Jesus escolhe a Virgem Maria para sua mãe, escolhe uma virgem, vai ser virgem e mãe ao mesmo tempo? Vai ser virgem e mãe ao mesmo tempo. Assim a gente pode dizer que Jesus é o primeiro devoto da virgindade de Nossa Senhora. E por isso, por desdobramento, podemos concluir que ele é o primeiro devoto da belíssima virtude da castidade, que é uma virtude tão divina, tão em Deus,
E aí deve nos levar a atenção para a castidade, desse mundo corrompido, apodrecido em que vivemos hoje. Por exemplo, com o telefone celular, às vezes pai e mãe deixam um filho pequeno mexer naquela porcaria e descobrir tanta coisa má. Vai dar conta nosso Senhor, hein? Vai dar conta, porque a corrupção que vai envenenando aquele menino e vai depois se tornar, às vezes, um pecador mergulhado na lama, foi culpa sua. Foi culpa sua, sim. É preciso então estar de olhos abertos. Olhos abertos. Meus irmãos, essa é a comunidade pequena. Deseja trabalhar pela própria salvação e trabalhar pela salvação dos outros. Lá no quartel, onde todo dia eu mandava alguns irmãos, porque ninguém pensa que foi motivo de arrependimento ter ido para os quartéis, não, gente, por favor, ninguém pense não. A falta foi do lado de lá. A falta não foi do lado de cá, não. Não, não. Não, não. A falta foi do lado de lá. Dos chefes sabidos que não amam a verdade e o bem, que deixaram aqueles clamores desesperados Forças Armadas, salvai o Brasil! Forças Armadas, salvai o Brasil! Forças Armadas, salvai o Brasil! Surdos, frios, indiferentes, sem Deus, mas muitos outros ali queriam, muitos militares não estavam felizes vendo aquela malemolência, aquela moleza, aquele silêncio, aquela indiferença com que esses 60 e tantos dias se passaram. Então, meus irmãos, cada um de nós se lembre. Estavam os irmãos lá, ouvimos palavras interessantes. Chegam e diz: minha igreja é a de vocês. Outro chega e disse a um dos nossos irmãos: há anos que eu venho pedindo um padre, agora achei. Agora achei. Nós encontramos a igreja esbagaçada como está. Até o Papa ensina o que não convém. É terrível. É terrível. Morreu outro que renunciou, ficou no meio do caminho, ajudou a fazer essa desordem no concílio, quando era teólogo. Depois parece que pensou um pouquinho melhor e recuou um bocadinho, mas não o suficiente.
não o suficiente. Está morto. Há poucos dias antes de morrer, vendo a doença, a morte chegar, dizia: tenho que enfrentar a escuridão da morte. A gente pode chamar a morte de escuridão, em certo sentido, mas a gente que sabe da fé, sabe da doutrina católica, sabe do céu e do inferno, sabe do pecado e da virtude, a morte não é escuridão, não. Morte não é escuridão, não. E isso é por isso que acontece exemplos tão formosos, como de alguns santos, que chegando a hora da morte, pelo menos 2 eu me lembro, 2 santos, chegando a hora da morte, ouve Jesus dizer: fulano, já vou! E morre. Porque pressa ele foi, não é? Para casa. Que pressa ele foi para casa. Eu vos quero comunicar a fé pura, íntegra, límpida. Eu vos quero comunicar a virtude, nada de pecado, a humildade, a pureza. Gente, não pequem contra a castidade. Jovens, respeitai vosso corpo, respeitai vossos olhos, respeitai vosso coração, respeitai vossas mãos, respeitai vossos passos. É necessário que aqui se aprenda cada vez melhor o caminho do céu e que se caminhe valentemente para ele, porque a vida passa. Deus permite que eu, tão velho, já devia ter viajado, ainda esteja aqui, talvez para dizer essas coisas. Ele sabe dizer melhor do que eu, mas ele quer que eu diga: ainda estou aqui, fazendo a coisa maravilhosa que é atender as confissões, limpar as almas dos pecados, mas cuidado, não faça da confissão uma roda repetida. Vai começar pererê, pererê, vai começar pererê, pererê, vai começar pererê, pererê, vai começar pererê. Não muda. Confissão não é brinquedo. Confissão não é brinquedo. Que nosso Senhor tenha compaixão de nós e que essas figuras santas que estiveram presentes em Belém, os pastores, os anjos, o silencioso e eficaz e disposto São José, a sábia e silenciosa Virgem Maria, o Deus feito carne por nosso amor.